E aí, rapaziada, meu nome é Gustavo, eu estou aqui para ensinar Max. Vou passar para vocês o meu conhecimento em Max que eu adquiri ao longo dos anos, trabalhando e estudando. Esses tutoriais eu estou fazendo para que a gente tenha um conteúdo bacana em português, de fácil entendimento, de como é que funciona a ferramenta. Então vamos começar. Aqui é o Max, essa aqui é a janela inicial, quando a gente abre o software. Aqui a gente tem 4 janelas. Essas janelas mostram visões diferentes do mundo, visões diferentes da onde a gente vai trabalhar. Aqui em cima e aqui na lateral a gente tem as ferramentas, que a gente vai aprendendo conforme a gente vai avançando no estudo. Então vamos começar por aqui. Essa janela aqui é uma janela top, uma visão de cima, uma visão de frente, uma visão lateral, que é a visão esquerda, e a perspectiva. Essas 4 janelas elas dão visões diferentes do mesmo lugar, que é o mundo onde a gente vai modelar. Então vamos começar aqui falando de como é que a gente seleciona. Cada vez que tu dá um clique em cada janela, tu seleciona ela. Selecionando a janela, tu pode mexer na janela em questão. Para fazer o zoom out e o zoom in, eu estou dando um rollout no mouse, usando o scroller ali, a bolotinha giratória. Se eu seguro o scroll e movimento o mouse, eu tenho pan. Assim eu consigo me locomover, me movimentar dentro de cada janela. Mesma coisa aqui na perspectiva, consigo vir para dentro, para trás, dando zoom in, zoom out, dando pan. Aqui na janela de perspectiva, se eu seguro o Alt e seguro o Scroll, eu consigo rotacionar a perspectiva, então eu consigo visualizar tridimensionalmente o objeto. Vamos colocar um objeto aqui para ficar mais bacana. Vou colocar uma caixa. Aqui nessa região, com essa parte selecionada aqui, que é o Create, eu vou escolher Box e vou fazer uma caixa. É bem simples. Clico com o botão da esquerda, abro numa diagonal, daí eu tenho um plano. Quando eu solto, eu movimento o mouse para cima e para baixo, para que eu tenha, para dar volume na caixa. Mais um clique no botão esquerdo, está pronta a caixa. Agora posso mover o mouse. Posso mover o objeto aqui, segurando o scroll. Vamos selecionar aqui a ferramenta de movimento, para que a gente tenha a de seleção aqui, para que ele não use mais o box, senão eu vou ficar criando caixas infinitamente. Então vamos lá, olha só que bacana. Aqui a gente está vendo a caixa em wireframe, que é essa representação de linhas, e estamos vendo a caixa de cima. Se eu aperto G, eu consigo ligar e desligar o grid. Isso pode ser bom para que a gente possa visualizar melhor. Por exemplo, aqui fica meio ruim, né? Mas quando eu aperto G, fica bacana, consigo ver só ela. Eu tenho teclas ali, que é o F3, eu consigo ver o preenchimento e tirar o preenchimento. Quando eu coloco o preenchimento, aparecem aquelas linhazinhas que marcam o volume do objeto. Isso aqui também não é muito legal, às vezes atrapalha. Então, apertando o J, tu consegue desligar elas. Aqui, então, agora a gente está vendo a caixa bem direitinho de cima. Vamos fazer a mesma coisa nas outras 3 janelas. Aqui na frente, cliquei, dei um zoom aqui para a gente ver legal. Eu vou apertar o G, tirei o grid, vou apertar o F3. Estou vendo a caixa, bacana. Vamos repetir mais uma vez aqui na esquerda. G tira o grid, F3 coloca o shade, coloca a pintura, o preenchimento, e aqui eu estou dando rollout para frente e para trás para aproximar e afastar o objeto. Então isso é como a gente manipula as janelas. Depois, quando você tem mais experiência, e isso é uma coisa minha, eu prefiro usar uma única janela grande aqui, para que não fique esse monte de janelinha pequenininha. Então o que a gente faz? A gente aperta aqui nesse íconezinho pequenininho que tem aqui embaixo, que ele maximiza a janela. Estou com a janela esquerda selecionada, vou apertar aqui, pá, beleza. Tenho a janela, agora, preenchendo toda a minha área. Tá, mas e agora? Se quiser ver de frente, por exemplo, como é que eu faço? A gente usa um atalho, a gente apertando o F, mudou para a visão front. Se eu apertar o T, eu vou para top. Se eu apertar o L, que é de left, eu vou para a esquerda. Tá, se eu apertar P agora, o que vai acontecer? Perspectiva. Beleza. Ah, mas a caixa parece que está de lado ainda. Parece. Agora lembra, se eu apertar o Alt e segurar o Scroll, eu vou poder rotacionar o meu objeto. Ah, bacana. Aí vamos supor que eu estou com um objeto fora da tela. Perdi o objeto. O que eu vou fazer? Como é que eu volto? Apertando F,
Opa, desculpa, não é F não. Vamos voltar para o P, vamos dar perspectiva de novo aqui. Alt, Scroll, tirei fora. Vou apertar o Z. O Z não é zoom, o Z dá foco no objeto. Então, quando eu aperto o Z, eu volto botando em foco o que está selecionado, ou o que está em toda a tela. Como é que funciona isso? Vou afastar aqui, vou criar uma nova caixa. Box de novo, vou criar aqui no cantinho uma outra caixa. Criei a caixa, bacana. Agora tem dois objetos no meu mundo. Se eu der Z, se eu apertar a tecla Z, ele vai dar foco na caixa selecionada, nessa caixa roxinha. Ó. Pá, deu foco na caixa roxinha. Se eu clicar fora aqui, eu estou sem a seleção. Se eu der zoom agora, ele vai dar foco geral na tela. Ele vai pegar tudo que compreende o meu mundo e vai me mostrar. Ó. Viu? Pegou o que tinha o roxo e o que tinha o azul. Se eu manipular aqui, beleza. Se eu selecionar a caixa azul e der Z, vai dar foco na caixa azul. É assim que funciona a tecla Z, que é o foco. Legal. Se a gente voltar aqui, a gente pode recuperar aquelas 4 janelas. Então, a gente tem a perspectiva. Olha só o que aconteceu agora. Eu tenho o top ainda, tenho o front, tenho o perspective, mas agora tenho 2 janelas de perspectiva. Se eu quiser, eu posso, apertando o P em cada janela, deixar todas elas com perspectiva. Se eu quiser retornar para a posição original, aqui era o top, apertei T. Aqui era o front, apertei F. E aqui era a visão esquerda, apertei L. Beleza, voltamos para a posição original. Essa é uma explicação básica, e acho que é uma explicação que diz tudo a respeito de como manipular as janelas. Vamos deletar isso aqui tudo. Não vamos deletar, vamos fazer diferente. Vindo aqui, ó, clicando no ícone do Max, a gente tem o Reset. Quando a gente dá um Reset, ele pergunta, quer salvar? E como a gente não está aprendendo, não quero salvar nada. Então vou dar um No. Quer mesmo resetar? Quero. Voltamos para a posição original. Bacana. Então, vou clicar aqui na perspectiva e vou expandir a janela. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar como criar objetos simples. O Max tem, por definição, alguns elementos já prontos, como uma caixa, uma esfera, um cilindro, um cone, um tubo. Então, vou explicar detalhadamente como é que funcionam esses principais e depois a gente vai evoluindo na história. Então, caixa, box. Cliquei, está selecionado. Como é que eu faço uma caixa? Clico num lugar qualquer e mantenho pressionado meu botão da esquerda do mouse. E abro uma diagonal. Abrindo isso, eu tenho uma coisa que parece um plano num primeiro momento. Quando esse plano eu chego num tamanho que eu desejo, eu solto o botão do mouse. E agora, movimentando ele para cima e para baixo, eu consigo dar volume na caixa. Uma vez que eu pressionar de novo, a caixa está pronta. Eu sempre volto aqui para o movimento, para essa seleção de movimento, porque senão ele cria outras caixas. Vamos ver o que aconteceria se eu não tivesse clicado aqui. Vou deletar e vou fazer de novo. Cliquei, abri uma caixa diagonal, cliquei. Cliquei, abri uma caixa diagonal, cliquei. E assim eu vou ficar fazendo indefinidamente. Como eu não quero isso, que eu vou deletar, pretendo deletar, eu pego essa seleção de movimento e eu consigo selecionar um objeto e deleto. Beleza, está ali a caixa. Bacana, vamos deixar ali por enquanto. Vou criar uma esfera. A esfera é a coisa mais simples que tem. Clico a esfera. Aonde eu clicar vai ser o centro da esfera. E à medida que eu vou abrindo uma diagonal, vai me dando o raio da esfera. Está pronta a esfera. Se eu fosse fazer um cilindro, é bem semelhante à caixa. Clico no cilindro. Clico na tela, segurando eu vou dando raio do cilindro. Uma vez que eu acho a dimensão que eu quero, que está do meu agrado, eu solto. Para cima eu faço uma extrusão positiva, para baixo negativa. Então, botei aqui, cliquei de novo, está pronto. Bacana. Então aí a gente tem ideia de como é que a gente constrói elementos geométricos que já estão definidos. Vou deletar eles aqui e vou explicar algumas propriedades dos elementos. Vamos de novo então na caixa. Cliquei, segurei da esquerda, abri a diagonal, soltei, levantei, cliquei de novo, está pronta a caixa.
Agora olha só, vou clicar aqui no J para tirar essas seleçãozinhas e vou clicar no G para tirar o grid. Bacana. Apertando o F4, eu consigo visualizar ao mesmo tempo o preenchimento e o wireframe. Se eu apertar no F3 eu tiro o preenchimento, se eu apertar no F3 eu coloco de novo, F4 eu tiro e coloco. Bacana. Então tá aí a caixa. Agora olha só, aqui do lado do Create, que é onde a gente constrói os elementos, a gente tem Modify. O que é isso? Ele modifica os objetos. Cliquei, observa. Quando a gente cria, ele dá um nome automático. Chamou de Box 001 e aqui está ele, Box. Aqui a gente tem parâmetros. O que são esses parâmetros? São coisas que a gente pode modificar na caixa, no box, para que a gente consiga uma melhor manipulação do objeto. Então, aqui ele colocou essa numeração. Como a gente fez livre, ficou assim. Vamos alterar aqui, ó. A gente pode alterar. Vamos botar 50, 45 e 30. Agora a gente tem uma caixa mais precisa do que aquela que a gente criou primeiramente. E aqui, isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar e depois a gente vai ver como isso aqui é importante, são as divisões. A gente pode subdividir essas áreas. Por exemplo, clicando aqui, ó, eu dividi aquela parte que era um só em dois. Mesma coisa nos outros dois eixos. Agora a gente tem uma caixa dividida por 2. Se eu botar 3, ele faz 3 divisões. E assim sucessivamente, quantas eu achar que vai ser necessária para o que eu vou fazer no futuro. É isso aí. Vamos deletar aqui a caixa. Vamos voltar para o Create. E vamos construir um cilindro, por exemplo. Mesma coisa. Cliquei. Abri o círculo, abri aqui a base, soltei, levantei, cliquei de novo. Observa que no cilindro, por definição do Max, ele já veio com algumas divisões. Então, vamos aqui na modificação e vamos olhar. Ó. Ele me deu raio de 16.9, vamos botar 20. E de altura vamos colocar 45, bacana. Daí a gente pensa, pô, mas o que eu quero fazer tem pouca resolução aqui. Tá muito sextavado ainda o cilindro. Então a gente pode vir aqui no sides e aumentar o número de sides. Quanto mais a gente colocar, mais perfeitinho vai ficar o nosso cilindro. Olha só que bacana. E aqui também, essas outras divisões de altura, a gente pode reduzir ou aumentar conforme a nossa necessidade. Esse objeto tem bastante resolução. Vamos trabalhar com baixa resolução porque a ideia é começar sempre do mais baixo e à medida que a gente for modelando e definindo o nosso objeto, a gente vai aumentando conforme a nossa necessidade. Vamos deixar aqui 5 e vamos deixar aqui 12. Beleza. Aqui a gente tem um cilindro em baixa poligonagem, depois a gente vai evoluir dentro dele. Uma outra coisa ainda antes de passar para outro objeto é aqui, ó, o Cap Segments. Ele faz isso aqui, ó. Num primeiro momento a gente tem nada, e aqui a gente consegue dividir também dando mais resolução na base e no topo. É isso aí, o cilindro são essas as propriedades. A esfera, como eu já tinha dito antes, é a mais simples. A gente abre aqui a esfera, passa para modificação, e o que a gente tem de parâmetro é o raio e o número de segmentos. Aqui a gente tem uma esfera de baixíssima poligonagem. Se a gente for aumentando, a gente tem uma esfera perfeita com bastante polígonos. É isso aí. Vou deletar aqui de novo. E vou dar por encerrada essa parte. O que eu queria mostrar aqui é essa parte inicial do Max e uma base simples de como é que a gente coloca um objeto e como é que a gente constrói um objeto. A gente se vê daqui a pouco na continuação aí das minhas infinitas aulas que eu pretendo seguir ao longo desses meses. Um abraço, até logo!